trabalhar. Eu já fiquei feliz com esses hinos que cantaram aqui hoje. Essa banda Ebenezer, eu gostei muito. Irmãos, agora são 21, 9h37. Então eu vou fazer aqui 20 minutos, porque é festa e para não demorar muito, eu vou para a palavra. Gênesis 37. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço a vocês este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos em meio campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, teu domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarem sobre ti na terra? Irmãos, essa palavra ela é muito forte, porque muitas vezes você tem um sonho, e muitas vezes você conta o seu sonho, e ele incomoda pessoas. Ele incomoda as pessoas. E ali quando José tem esse sonho, que ele conta para os irmãos, aquilo muda todo o clima, porque agora os irmãos olham e pensam: quem é ele para dizer que vamos inclinar para ele? E o mistério é que Deus chama alguém e não explica o processo, porque eu creio que se naquele momento o Senhor falasse completo para ele, princípio, meio e fim, o que ele teria que passar, o que ele teria que viver, mas se falasse para ele como seria no final, mas Deus não conta. Deus, ele apenas te chama e diz: vem, e a gente vem porque nós confiamos em Deus. E ali ele veio. Eu creio que naquele momento Deus falasse para ele: olha, vem, você vai passar um pouco de dificuldade, você vai ser jogado na cisterna, você vai ser vendido como escravo, mas depois eu te faço governador. Irmãos, eu creio que José ia dizer: Senhor, na casa do meu pai está muito bom. O meu pai, ele gosta de mim ao ponto que meus irmãos dizem que ele puxa mais a sardinha para o meu lado. Esse ditado que existe. Ele me deu recentemente até uma túnica de ouro, uma túnica colorida. E quando a gente vai para a Bíblia ver o que era a túnica colorida, os pastores estão aqui, eram vestes de honra na época. Então eu creio que José ia dizer: Senhor, não vou não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, aqui junto com meu pai, com meus irmãos, tem essa indiferença, mas tudo isso já fica tudo certo. Arruma outro, procura outro. Mas ele não chama, Leocardo, ele não chama avisando, ele chama e te dá o mistério. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Quando Deus me chamou, eu não sabia que o processo era tão forte, eu não entendia. Mas o que dá o conforto para a gente, irmãos, é porque quando nós temos a presença do Senhor, onde você estiver, Ele está contigo. Aqui no andar da história de José, a gente vai perceber que a presença do Senhor sempre esteve com ele. José agora, o pai dele chama e diz: ei, os teus irmãos estão apacentando as ovelhas e eu quero que você vá lá para ver como está. E ele sai agora e vai ao encontro dos irmãos. E quando os irmãos avistam ele, ele diz: olha o sonhador, olha, está vindo o sonhador. Nós não aguentamos mais isso. Nós não aguentamos mais. É hora da gente dar um fim na vida dele. E ali eles programam, ali eles tentam fazer de tudo para que venha se livrar de José. Agora eles fazem um plano e dizem: olha, nós vamos matar José, e nós vamos matar um animal, passar o sangue nas roupas dele, e nós mostramos para meu pai, e está tudo resolvido, e a gente se livra desse sonhador. Mas ali o irmão mais velho, ele sempre repreendia e dizia: nós
nós não podemos ter o sangue de José nas mãos. Nós não podemos fazer isso. Vamos fazer diferente. Nós vamos jogar ele em uma cisterna. E aí eles combinam para jogar José na cisterna. Quando a gente é rapazinho, que eu ainda sou rapazinho, a gente tem umas brincadeiras que às vezes uma avisa para o outro, né, velho? E muitas vezes aquela brincadeira, nós na beira do rio ali, um pegava e jogava o outro dentro do rio. E eu creio que quando José viu aquilo, que eles pegaram ele, que jogaram na cisterna, aí José olha na cisterna seca e está ali dentro agora. E eu creio que José demorou um tempo, porque eles afastaram. Eu creio que José pensou: ei, a brincadeira perdeu a graça. Eu já estou aqui há algum tempo, eu já estou com medo. Mas na verdade não era brincadeira. O que eles estavam fazendo mesmo era tentando dar fim na vida de José. Mas ali eles não demoram muito. Um irmão olha para o outro e vê que vem os compradores de escravo e diz: ei, eu tenho uma ideia melhor. Vamos tentar tirar um proveito disso. Vamos vender José. Vamos vender José. Vamos vender como escravo. Segundo episódio, José agora vendido como escravo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Deus tem um plano na tua vida, até quem tenta te atrapalhar, Ele vai estar te ajudando indiretamente. Porque quando pensa que estão te atrapalhando, quando eles pensam que estão tirando você de onde você quer, de onde você tem que estar, eles não entendem, eles estão te transportando para o local que Deus sonhou para você que será realizado. Quem seria capaz de fazer isso por José? José, para ser governador do Egito, ele tinha que estar no Egito. Alguém tinha que fazer isso. É quando o inimigo às vezes ele tenta algo contra mim, ele não está entendendo. Quanto mais ele me bate, ele me leva para perto do meu sonho. Eita glória! Irmãos, não tem sido difícil, não tem sido fácil. As coisas têm sido difíceis. E cada dia que passa a gente aprende que não há outro caminho. A única segurança que nós temos é na mão do Senhor. Eu creio. Porque se não tem Deus, se não tem o Senhor, se nós não conhecemos quem é Deus, se nós não confiamos nele, irmãos, se não conhece Deus, desiste. Porque está difícil, está doendo, é forte. E eu estou falando da minha história. Tem sido difícil. Eu tenho vencido batalhas e batalhas e batalhas, uma atrás da outra. Mas é um mistério de Deus muito grande. Porque um dia eu precisei recentemente achar umas agendas do bebê. Eu tenho o costume de anotar as coisas. Eu fui lá, achei a agenda de 2008. A minha esposa achou para mim. Mas sério, eu pego agora aquelas agendas de 2008 e começo a desfolhar, porque eu precisava encontrar algo naquelas agendas. Irmãos, a surpresa que eu tive é que de 2008 até agora eu nunca passei um ano que eu não tivesse uma luta. Todos os anos eu tive luta. Ô glória! Mas Deus queria me mostrar algo. Porque todos os anos eu tive luta, mas todas as lutas eu venci em nome de Jesus. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu falo dele e falo com segurança. Está difícil, está pesado, coloca na mão do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Eu creio, meu Deus. Isso eu posso garantir. Seja qual é a sua dificuldade, seja qual é o seu problema, eu em nome de Jesus eu te dou a garantia. Aceita Jesus, quem não aceitou, e quem aceitou, coloca na mão do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Não tem saída para nós. Para onde iríamos nós? É servir o Senhor, é marchar para cima. Não tem lado, não tem pro lado, é bater de frente, partir para cima. É partir para cima. Agora José, vendido como escravo, ele agora se aproxima do sonho que Deus deu para ele. Ele agora chega na casa de Potifar. E o interessante, irmãos, que quem tem a presença de Deus, ele é diferente. Tudo que ele faz melhor. Tudo que ele faz bem feito. Tudo que ele faz caprichado. Foi como eu vi aqui hoje, os que cantaram, os que pregaram, os que deram uma palavra, a banda Ebenezer. Isso é ter o dom de Deus. Isso é ter a presença do Senhor. Glória a Deus. É um trabalho muito bonito, um trabalho feito em primeira. Eu quero ter mais oportunidade de estar junto também, ouvindo essa banda de alguma forma. E a gratidão minha por a fidelidade dos pastores que estão aqui, os amigos, para essa festa. Porque ela não é uma festa qualquer. Essa é uma festa para nós que é um marco. Foi a primeira que nós estávamos aqui sem um líder nosso. Mas Deus levantou essa família e eles uniram. E essa família, isso é parte de uma pregação. Eles se juntaram e fizeram
acontecer. Eles estiveram juntos para fazer cada coisa que precisou. E a festa está acontecendo, para a glória de Deus. José na casa de Potifar. Eu costumo dizer que uma empresa tem tudo que a gente faz certinho, o patrão vê. E se o patrão não estiver lá, ele olha e alguém diz: ei, aquele rapaz faz tudo direito. A gente manda ele varrer, ele faz a lavar. Então, se alguém faz bem, é visto; se faz mal, é visto também. José agora, tudo que ele põe a mão é bem feito, tudo que ele faz, põe a mão é perfeito. Se dá uma missão para ele, ele cumpre. Potifar agora chega e diz: olha, eu vou te entregar toda a confiança da minha casa. Tu vai tomar conta aqui agora, porque tudo que você faz bem feito. E ali aquele homem começou a destacar. Aquele homem começou, tudo que ele punha a mão, ele fazia bem feito. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, toda vez que você está fazendo algo que está bem feito, toda vez que você está fazendo algo que está dando certo, toda vez que você faz e tem a presença do Senhor, eu quero dizer para você que tem alguém ousado, tem alguém que não desiste nunca. Ele está sempre ali e ele vai tentar, e o nome dele é Satanás. Satanás sabe que vai cair, mas ele levanta. Ele sabe que vai cair, mas levanta. Agora ele levanta, entra naquela mulher de Potifar, todo mundo conhece a história. Aquela mulher tenta alguma coisa com ele e diz: ei, mulher, o seu marido entregou tudo aqui na minha mão. O seu marido me deu toda a confiança da casa. Eu jamais vou fazer isso contra ele, eu jamais vou pecar contra o meu Deus. Irmãos, assim, a história fica ruim porque era o costume dela. Ela agora não tem o que fazer, então ela fala: agora eu tenho que armar para ele, eu tenho que criar uma situação. E quando ela se coloca à disposição de criar uma situação ruim, Satanás já entra no meio e diz que tem uma ideia. Ali ele dá ideia para ela e ela pega e finge ali que ele está agredindo ela, sai com um pedaço das vestes, dedo na mão, chama os soldados. E ali, quando é levado ao Potifar, ele vai ser preso. E o que é interessante é porque José foi preso, ele não tentou se justificar. José foi preso, José agora na prisão. Irmãos, o sonho de José, já passou um tempo, e José agora está preso. José está na prisão. Mas irmãos, a presença do Senhor sempre estava com José. Eu fico imaginando, porque chegou o ponto que aquele carcereiro, a chave da cadeia, ele entregou na mão de José. Aquele carcereiro agora estava bem à vontade, porque ele tinha um homem de confiança. Agora, meu irmão, irmã Célia, chave de cadeia na mão de um prisioneiro, isso hoje daria Jornal Nacional. Como é que alguém, um carcereiro, entrega a chave da cadeia na mão do presidiário? Mas aquele homem era diferente. Aquele homem não era um homem qualquer, aquele homem era José, um projeto de ser governador. Aquele homem era um homem fiel a Deus. Aquele homem era um homem que tinha a presença do Senhor com ele. Aquele homem, ele fica naquela prisão por um tempo, e ele começa ali, as pessoas gostam dele e criam uma confiança nele, porque o que ele fala realmente acontece. E não demora muito, ali chega dois homens que também prisioneiros, um copeiro, um padeiro. A história é muito conhecida. Mas aqueles homens chegam ali e José olha para ele e diz: vocês estão com o semblante abatido, vocês parecem que estão tristes. O que aconteceu com vocês? Ele disse: nós estávamos conversando, nós tivemos um sonho. Eu tive um sonho, ele teve outro, e isso deixou nós tristes. Ele disse: mas o Senhor pode revelar o sonho de vocês. E ali aqueles homens pedem que ele revela. Aquele copeiro, José, ouve o sonho dele e diz: olha, daqui a 3 dias você vai voltar a servir o rei. Segundo o seu sonho, você volta a servir o rei. E ali o padeiro chega e diz: agora o meu sonho. Fala, por favor. Ele olha e ouve o sonho e diz: olha, conta o seu sonho. Ele disse: eu estava andando com um cesto na cabeça e veio umas aves do céu e comeu aquilo que estava na cesta. Agora José, ele dá aquela notícia para aquele homem. Ele dá aquela notícia que não é muito boa, como a notícia do primeiro. Ele diz: olha, 3 dias também você irá para a forca, o rei vai mandar te forcar. E a Bíblia diz que nos 3 dias que era aniversário do rei, e aqueles homens acontecem, um é livre e o outro é enforcado. Mas quando aqueles homens estão saindo ali, José faz um apelo. José faz um apelo assim, daquele bem forte, porque naquele tempo não tinha celular como tem agora, e não tinha nem celular na prisão. Hoje também não é para ter. Só viu? Então aquele homem chega agora
Na saída, José diz: ei, ele fala para o copeiro: lembra de mim. Lembra de mim quando estiver na presença do rei. Fala de mim, porque eu não aguento mais ficar nessa casa, nessa prisão, por algo que eu não fiz. Lembra de mim. Mas o interessante, irmãos, o interessante é que quando as coisas estão difíceis, às vezes eu já liguei. Em 2008 eu ligava no celular e o celular ficou carregando. Às vezes eu ligava, fulano saiu. As pessoas, eles não lembram da gente. E isso não é problema, está tudo certo. Porque o que não pode esquecer da gente é Deus que não pode esquecer. Aquele homem, ele não lembrou. Mas agora houve um momento que Deus entra na história e diz: eu quero mudar a história de José. Já se passaram muito tempo, é hora de mudar. José já sofreu muito. Agora Faraó tem um sonho, e aquele sonho de Faraó, ele chama aqueles magos, ele chama aquele povo, e eles não conseguem decifrar o sonho dele. O rei agora, o Faraó preocupado, aqueles homens não conseguem decifrar de forma alguma. Mas alguém diz: eu conheço um homem que está na prisão. Eu conheço um homem que ele tem capacidade de desvendar os seus sonhos. O Faraó manda chamar ele e fala: traga esse homem até minha presença. E ali eles trazem José à presença de Faraó. No momento que o Faraó está ali aguardando ele, e ele demora um pouquinho, ele vai se alinhar para estar na presença de Faraó. E aí quando ele chega com as vestes bonitas, Faraó agora ansioso, ele diz: ei, se prostra diante de mim. Se prostra diante de mim. Potifar tinha uma mão muito grande para José. E aquelas pessoas, eles começaram a não entender. E Potifar disse: José, o que custa? O que custa você prostrar diante dele? Ele disse: olha Faraó, eu não vou poder fazer isso, porque eu não curvo diante de homem nenhum. Eu só posso curvar diante do meu Deus. Irmãos, até aquele homem, ele se abalou. Porque quando alguém tem costume de só dar as ordens e todo mundo cumprir, quando tem alguém diferente que tem a unção de Deus e que é homem de Deus, que ele diz: isso aí eu não faço, isso aí eu estou fora, você é respeitado até pelos inimigos. Aquele homem diz: eu não posso. E aqueles amigos, o Potifar diz: não custa nada. Ele diz: eu não posso, eu não vou prostrar. Eu não prostro diante de homens, só prostro diante do meu Deus. Faraó, vendo que não tinha jeito, chega e diz: tá, estou vendo aqui um homem sincero, que não vai fazer tudo que eu quero, mas você pode revelar os meus sonhos? Ele disse: eu não posso. Faraó disse: como é? Ele disse: eu não posso. Mas como você não pode? Ele disse: eu não posso, mas o meu Deus pode. Conte-me um sonho. Ele conta um sonho, diz: olha, eu tive um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Primeiro sonho. Segundo sonho, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. Esses são meus sonhos. Ele diz: olha, se Deus deu 2 sonhos para você, é porque Ele tem pressa. O seu sonho não são 2, o seu sonho é um só. O sonho das 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura, são 7 anos de muita colheita, 7 anos de prosperidade. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas, pelo vento do Oriente, são 7 anos de fome. Mas Deus pode resolver, se você fizer o que eu vou falar. Deus pode resolver a sua situação, porque Ele tem interesse. Por isso Ele pediu pressa. Porque se você tem 7 anos de fartura, e quando vier 7 anos de fome, eles vão esquecer de 7 anos de fartura. E o que eu tenho que fazer? Ele disse: escolha um homem entre os seus, um homem que sabe fazer conta, um homem inteligente. E esse homem, ele vai nesses 7 anos de fartura, ele vai armazenar, ele vai guardar, ele vai colher uma parte, e uma parte vai guardar em celeiros. O Senhor vai construir celeiros fortes,
celeiros que possam guardar esse mantimento. Então, durante 7 anos, você vai estar guardando uma parte, porque quando vier 7 anos de fome, o seu celeiro está cheio, e você vai passar pela crise, e não haverá problema nenhum. Aquele homem agora, Faraó olha, aqueles que estavam ouvindo se alegram, porque eles acharam que seria uma chance para ele, que eles poderiam ser escolhidos. Mas Faraó olha e disse: ei, onde eu vou encontrar um homem com crédito com Deus dele como você? Onde eu vou encontrar um homem com tanta sabedoria? Onde eu vou encontrar um homem que tem uma intimidade com Deus como o seu? Eu não vejo. Você será esse homem. Você será esse homem. E agora eu vou colocar o anel no seu dedo, vou te dar todo o poder. Você aqui, a tua voz, a tua palavra, só tem a minha acima de você. Abaixo de mim você resolve tudo. Eu estou colocando você governador. E a história dele se realiza, irmão. Ele se torna o governador que Deus prometeu lá atrás. Eu quero falar para você que se Deus prometeu algo para ti, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é o Deus de mentira. Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. Eu tenho lutas na minha vida, mas com a graça de Deus, com a glória de Deus, a presença dele sempre esteve comigo pela misericórdia. E graças a Deus eu tenho vencido uma batalha atrás da outra, Lindeberg. Uma atrás da outra. Porque Deus é assim. Ele permite a luta, mas Ele fala. Ele fala em discernimento. Ele te alegra. Ele te dá sonhos. Ele te deixa claro que está contigo. E quando você tem uma luta muito grande, Ele encosta para pertinho de você. E tem mais, irmão, tem um negócio mais forte. Quando você se joga nos braços do Senhor, que você entrega o controle na mão dele, irmão, Ele tem um ciúme muito grande de você. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar. Tem que tratar você do jeito, porque o Senhor, Ele zela dos escolhidos. Ele zela dos escolhidos. Então, se a tua luta está difícil, se você muitas vezes fala: rapaz, vai até quando? Eu não aguento mais, a minha luta está difícil. É porque você é um escolhido. E saiba que Ele vai te dar vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que traz essa alegria para a gente aqui. Semana toda na luta, semana toda. Olha, os valentes do ministério, assim como eu, tem gente surgidinha azul ainda, né? Não tem pintor, não apareceu pintor. Eu falei: rapaz, é nós. E esse negócio chegou ao ponto aqui que não teve um aqui que não se sujou de tinta azul. E para a glória de Deus, a festa está acontecendo. Eu estou feliz. Eu nunca participei de uma festa desse tamanho. Nunca participei. Eu nunca tive a oportunidade de pregar numa festa desse tamanho. Mas Deus usou essa mulher. E Deus usou ela e disse: ajuda, irmão João. Ajuda, irmão João. E essa família tem me ajudado. Essa família tem orado por mim. E Deus tem dado vitória. As vitórias é uma atrás da outra. Eu sou grato a essa família. E aqui, pastor Eduardo não está entre nós, mas nós estamos aqui juntos para se apoiar, juntos para servir o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.